Boa noite, gente. Boa noite. Ih, eu só ouvi os desencarnados, eu sempre falo, né? Boa noite, gente. Boa noite. Agora sim ouvi os encarnados que estão aqui. Realmente eu me sinto em casa. E eu sempre comento quando venho aqui e falo de novo. A gente demora para vir um pouquinho, mas quando a gente vem parece que a gente teve ontem. Pelo acolhimento, pelos olhares carinhosos, como a gente é recebido nessa casa. E é tão importante a gente se sentir em casa, né? Para que a gente possa conversar sobre o Evangelho, para que a gente possa conversar sobre a doutrina espírita. E nós vamos falar um pouquinho sobre a adoção. Precisamos desse ambiente familiar para conversar um pouquinho sobre esse tema. Mas eu sempre digo que o melhor verbo do momento é dividir. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Aqui é uma conversa fraterna, não é uma palestra. Então a gente vai trocar. E eu até peço a vocês, quem tiver vontade de compartilhar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Nós estamos aqui para aprender um com o outro. E eu venho junto com o violão, que a gente acredita que a arte espírita, ela é um mecanismo de mudança muito forte de todo o ser humano. A gente acredita que através da música a gente consegue nos transformar e alcançar aquele lugar dentro do nosso coração que muitas vezes uma prece não alcança. Então que a gente possa fazer uso dela hoje aqui. Que a gente possa trazer para dentro do nosso ser toda a canção, mas não nos atentemos a entretenimento, mas sim o que a letra nos diz, o que cada nota nos traz, o que essa energia maravilhosa da música pode fazer a gente refletir sobre as dificuldades do dia a dia. E aí assim a gente vai começar a conversar sobre a adoção. Eu vou trazer uma música no começo que eu gosto muito e que ela fala sobre a gente colocar o amor dentro do nosso coração. E eu sei que o ambiente já está totalmente preparado. Mas se a gente quiser vibrar novamente sobre esse ambiente maravilhoso, sobre essas pessoas que estão aqui reunidas, através dessa música, se a gente quiser fazer uma reflexão por que nos trouxe, por que a espiritualidade nos trouxe até aqui, e através dessa canção a gente possa abrir o nosso coração. Olhar o céu e ver o azul enfim, sentir a paz que Jesus nos dá, a paz que faz mais feliz o amanhecer no instante há, em cada amigo irás se encontrar, se os seus gestos são tua própria dor, a causa viva do teu padecer. Erga a tua voz, levante a tua cruz, num sorriso há, em cada amigo irás encontrar. Ande, que o mundo não espera por você. Pegue a trilha desse novo amanhecer. Deixe que o amor habite o seu coração, fazendo a luz entrar também em teu irmão e venha lhe trazer a vida e não um sonho de paz. Deixe que o amor habite o seu coração, fazendo a luz entrar também em teu irmão e venha lhe trazer a vida e não um sonho de paz. De paz. Eu escolhi essa canção
para esse começo justamente por conta desse refrão, para que a gente deixe o amor entrar em nosso coração. Porque quando a gente fala de adoção, quando a gente fala de família, quando a gente fala de Cristo, é falar de amor. E alguns questionamentos na minha mente veio quando eu estava estudando para esse tema. Que confesso para vocês, pensei que seria difícil. Pensei que seria árduo. Mas ele foi até agradável. Ele foi esclarecedor. Ele foi consolador. E um dos questionamentos que a minha mente teve e o meu coração foi: quais são os nossos laços de família? Você já parou para pensar hoje? Qual é o seu laço de família? Será que o nosso laço de família é só o laço consanguíneo? É só aquele que Deus nos deu a oportunidade de estar junto através da genética, da biologia? Será que nós temos um outro laço de família? Sim. E o Evangelho vai nos esclarecer um pouco mais à frente. O laço de família espiritual. É aquele laço de família de afinidade, de carinho, ou muitas vezes de desafeto. É importante que a gente reflita sobre ele. O laço de família biológico e o laço de família espiritual. E o que o Espiritismo nos diz sobre esses laços de família? Para isso, eu fui até o Evangelho. Todo mundo conhece o Evangelho aqui? Conhece? Quem conhece o Evangelho, levanta a mão. Quem me conhece sabe que eu faço isso é para nós não dormir. Vamos ficar todo mundo acordado. O Evangelho, ele trabalha a nossa moral. Por que ele trabalha a nossa moral? Porque ele veio lá do livro dos Espíritos, das leis morais, e Kardec esmiuçou tudo para a gente no Evangelho. Então, toda vida que a gente abre o Evangelho na nossa casa, ou no Evangelho no lar, parece que é para a gente, não parece? Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. E eu sempre brinco e bem-humorado que eu abro e dá bem-aventurados aflitos. Pela risada, muita gente abre esse capítulo também. E aí eu vou lá e fecho. Na outra semana, no Evangelho no lar, eu abro de novo e o que dá? Bem-aventurados aflitos. Aí eu digo, não pode ser, né, mãe? Meu Evangelho está viciado. Está marcado ali. Aí eu vou na casa do amigo e abro o Evangelho dele. O que abre? Bem-aventurados aflitos. É porque nada que a espiritualidade nos traz através do Evangelho é em vão. E aí eu fui até ele para um auxílio para esse tema. E lá eu encontrei no capítulo 14 quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E eu vou convidar vocês a ler um pedacinho comigo. Que diz assim: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está no Evangelho de Marcos. E essa passagem é muito incrível. Porque ali Cristo quer nos dizer uma coisa muito básica que talvez a gente ainda não tenha nos atentado. Mas claro, naquela época e ainda hoje nós não conseguimos entender ainda por completo a mensagem de Cristo. A mensagem que a espiritualidade nos traz. E por isso que é importante sempre fazer o convite. Fiquemos atentos
aos acontecimentos. Fiquemos atentos às intuições, a tudo aquilo que nos cerca e quem está do nosso lado. Porque naquele pedacinho que diz, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui ele afirmou que nós temos dois tipos de família. Aquele que nós conversávamos lá no começo. A família consanguínea e a família espiritual. E aí a gente pode falar, quem faz parte dessa família consanguínea? É fácil dizer. Filho, mãe, pai, irmãos. E quem faz parte da família espiritual? Todos aqueles que passam o nosso caminho. Agora me diga, quem de nós nunca teve um amigo que gostaria que fosse nosso irmão? Quem de nós nunca teve uma afinidade maior com um colega do trabalho que se questionou, por que eu me dou tão bem com aquele rapaz ali? E quem de nós nunca teve um irmão, ou um primo, ou uma tia que diz, meu Deus, não sei nem como a gente é da mesma família. Não precisa levantar a mão quem pensou na tia, no primo que tem um negocinho para resolver. Mas todos nós passamos por isso. Por quê? Por causa das afinidades. Por causa dos nossos compromissos imortais. E tudo isso é mecanismo para evolução. Tá, Fernando, mas tu veio falar de adoção aqui, tu estás falando de afinidade, de quem é minha mãe, quem é meu irmão. É porque a adoção é um ato de extremo amor, de extrema caridade. Da família para com aquele que é adotado e daquele que é adotado para com a família. E com certeza, esse é um ato de família espiritual. Mas a adoção não é só do filho para a família e da família para o filho. Quantos nós adotamos no meio do caminho da nossa encarnação? Quantos nós adotamos, seja genro, seja nora, seja amigo, seja sogra... Não, sogra não, né? Sogra a gente adota também? Não, né? Adota. Então a gente adota pelo meio do caminho muitos irmãos que vão fazendo com que a gente evolua. Mas a evolução não é só através do amor. É principalmente através da... Ninguém sabe? Não é só através do amor, é principalmente através da... Tá todo mundo dormindo, né? Através da dor. Através daqueles que muitas vezes a gente olha e diz assim, ó, meu santo não bateu. E quase sempre estão muito perto da gente. Até mesmo dentro do nosso lar. Quantas diferenças a gente precisa resolver dentro do nosso lar? Quantas dificuldades a gente tem dentro da nossa família? Eu não sei vocês, mas eu tenho. E a gente precisa olhar para essas dificuldades como um mecanismo de evolução. Então o convite do Cristo é sempre o quê? Amar, não odiar. Por isso que ele diz, aqui está minha mãe, meus irmãos, minha irmã. Quem segue Deus são minha mãe, meus irmãos e minha irmã. Porque essa família ela é ilimitada, mas a família consanguínea é limitada. Porque quantas famílias se dissipam antes do propósito alcançado? Quantos se separam através das incompreensões do ser humano? Porque nós ainda nos vemos maior do que a gente é. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes nós achamos que nós somos imagem e semelhança do homem. Que a gente acha que a gente dá conta de tudo. Mas no nosso momento mais difícil,
a gente precisa recorrer à divindade. Mas enfim, mais para frente o Evangelho também nos esclarece sobre parentesco corporal e parentesco espiritual. Mas antes de falar nessa parte, eu vou trazer uma canção que ela fala sobre a gente acalmar nossa alma, entender as dificuldades e como o processo é. Essa música, inclusive, foi feita por um colega nosso e uma colega nossa, num trabalho mediúnico. E é uma música muito bonita. Então eu vou pedir para vocês, mais uma vez, diante de tudo que nós falamos, para que a gente possa vibrar através da música. E se a gente tiver que alcançar alguém, que a gente alcance nesse momento. Porque eu acredito que todo mundo que está aqui acredita também que o pensamento vai longe, que o coração emana amor. E através dessa canção a gente pode alcançar os corações mais endurecidos. Eu sei que nós estamos filmando, mas eu posso ir ali na frente? Licença. Eu vou chegar mais pertinho de vocês, tá? Acalma essa alma, segue esse pranto, respira enquanto a dor persiste. Veja, existe beleza, mesmo quando a vida está dolorida, ela deve seguir. Mesmo quando tudo parece ir mal, as coisas confusas como um temporal, não perca a esperança que vai melhorar, pois um novo dia o sol volta a brilhar. Não deixe que nada leve a desistir, mantenha a tua fé e volte a sorrir. Existe uma força dentro do teu ser que faz todo medo desaparecer. Por isso, calma, acalma essa alma, segue esse pranto, respira enquanto a dor persistir. Veja, existe beleza, mesmo quando a vida está colorida, ela deve seguir. Mesmo quando tudo parece ir mal, as coisas confusas como um temporal, não perca a esperança que vai melhorar, pois um novo dia o sol volta a brilhar. Não deixe que nada leve a desistir, mantenha a tua fé e volte a sorrir. Existe uma força dentro do teu ser que faz todo medo desaparecer. Por isso, calma.
Quantas vezes a gente precisa ter calma diante dos desafios da vida, né? Quantas vezes a gente precisa olhar para esses desafios e entender que eles são necessários para que a gente possa seguir em frente? É importante que a gente reflita sobre eles. Mas lá no Evangelho ele fala assim: parentesco corporal. Os laços do sangue não criam forçosamente os lames, os laços mesmo entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe oferecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, olha só que interessante. Pensa. O corpo, ele procede do corpo. A minha mãe hoje aqui, ela emprestou o corpo dela e o ventre para que eu viesse até a terra, para que a gente pudesse evoluir juntos. Mas o espírito não procede do espírito. A nossa caminhada, a minha dela, não é a mesma. Nós não somos os mesmos. Nós não temos as mesmas percepções. E aí explica muito o nosso dia a dia, os nossos conflitos e até mesmo o ato de amor que é a adoção. E lembrem, não é só a adoção de filho, é a adoção daqueles que estão próximos a nós. A adoção de todos aqueles que a gente tem a opção e escolhe de caminhar ao lado. E aí a gente começa a entender sobre essas dificuldades. A gente começa a entender que tudo que nos acontece não é por acaso. Seja uma doença física, seja um revés material, seja a oportunidade de adotar alguém. A gente precisa refletir sobre tudo isso para que a gente possa caminhar um pouco mais leve. Quantos de nós já não brigou com Deus? Ou quantos de nós já não nos ajoelhamos em nosso quarto e pedimos a Deus uma solução? E aos nossos olhos a gente não foi atendido. Será que não fomos? Será que a gente somente quer ouvir o que a gente acha que necessita? A gente olha para dentro da gente, entende o quão a gente precisa ser melhor para lidar com o outro, o quão a gente precisa ser melhor para lidar com a dificuldade que o outro traz para a gente. E não é sobre o outro, é sobre nós. Por isso que é difícil a gente ter uma atitude, por exemplo, da adoção. Quantas famílias adotam e depois se arrependem? Quantas famílias têm esse ato e depois se arrependem e acabam cometendo atrocidades? Mas isso não é só na adoção. É no nosso dia a dia. Quantas escolhas a gente faz equivocadas? Quantas vezes a gente precisava somente ouvir e amar e a gente maltrata? Eu não sei se faz sentido isso para vocês, mas para mim faz muito sentido. Essa nossa caminhada, ela é constante. E aí o livro dos Espíritos nos esclarece com mais uma pergunta. Mas antes da pergunta eu sempre falo isso aqui. Vocês colocaram pilha nova no relógio, porque ele está correndo rápido demais. Mas o nosso combinado qual é? Meia-noite, né? Até meia-noite nós estamos aqui. Na pergunta 203 do Livro dos Espíritos, lá na pluralidade das existências, quem conhece o Livro dos Espíritos? Levanta a mão. Tá todo mundo acordado, que coisa boa. Ele diz: transmite os pais aos filhos uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral? Olha só que interessante a pergunta de Kardec. E aí a espiritualidade responde a ele.
dão-lhes apenas a vida animal, pois é a alma que é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes ou vice-versa. Então, gente, quando a gente resolve adotar alguém, ou até mesmo aqueles nossos filhos geneticamente, a gente precisa ter essa ideia. Nós somos seres diferentes na caminhada imortal. A gente precisa entender a diferença de ambos para a gente poder caminhar um ao lado do outro. Então, mais um convite eu faço aqui. Se hoje alguém tem algo a resolver com seu filho, ou alguém tem algo a resolver com seus pais, por favor, vamos olhar essa situação de uma outra forma. Vamos olhar essa situação de uma ótica do Evangelho. Entender que aquilo que a gente enxerga mais latente no outro é o que nós precisamos melhorar em nós mesmos. E um sorriso, um abraço, um carinho, ele pode evitar atitudes equivocadíssimas. Uma compreensão, escutar, é muito importante. Eu sempre conto uma história da minha filha. E hoje, a mãe da minha filha está presente. E eu digo que eu chegava em casa e dizia: Larissa, vai lavar a louça. Né? Ela dizia: pai. Eu dizia: não, vai lavar a louça. Quantas vezes a gente só manda e não escuta? Quantas vezes a gente só impõe e não escuta? Quantas vezes a gente se acha dono da razão? Eu também sempre falo, e aqui está para provar também o Cris, um amigo nosso que trabalha lá no Benezinga conosco. Quantos necessitam do sorriso, né, Cris? Quantos necessitam de um abraço? E eles estão à beira de fazer uma atrocidade. E lá é uma prova da família espiritual, a quem a gente pode entregar o que a gente tem de melhor. Assim precisamos fazer no nosso lar. Para que a gente possa nos despojar de qualquer orgulho, de qualquer egoísmo, de qualquer verniz material, para que a gente possa nos doar por completo. É importante que a gente faça esse trabalho. Então, o convite dessa noite tem muitas coisas para falar, e é sempre assim, né? A gente vem armado para falar tanta coisa e não fala nem metade. Mas é importante que a gente veja todas essas situações, inclusive a adoção, como um mecanismo da justiça divina. A justiça divina é aquela que pode tirar o mal por inteiro. E são nessas dificuldades que a gente resgata os nossos débitos imortais. Nós não resgatamos os débitos só no amor. Porque, como diz o Evangelho, é fácil amar quem me ama, né? É fácil gostar de quem gosta de mim. E aquele que a gente tem um entrave? Amai os vossos inimigos. Vocês não sabem, ou sabem, mas nossos maiores inimigos estão dentro do nosso lar, da família espiritual. Quantos de nós precisamos resgatar algo e não nos demos conta ainda? Que a gente faça esse processo. A gente não está nem na metade do caminho ainda. Nós estamos num mundo de expiações e provas. Nós saímos ali do mundo primitivo, onde a gente não conhecia nem o livre-arbítrio. Hoje a gente já conhece, mas ainda não sabe usar. E nós temos uma estrada pela frente. Então esse é o convite dessa noite. Que a gente faça diferente. Que a gente se atente aos acontecimentos. E que a gente possa seguir da melhor forma possível. Olhando para essas adoções que a gente faz no meio do caminho. Para essas adoções que
a espiritualidade bota em nossa frente, para que a gente possa fazer da melhor forma possível. Nós vamos finalizar com uma canção que ela se chama Raízes. Mas antes eu quero, obviamente, mês das mulheres, né? Dar os parabéns para as mulheres. E dizer que a gente precisa agradecer muito vocês. O quanto vocês nos ensinam. Eu fazendo uma reflexão numa palestra lá na série, e a gente conversando, a gente chegou a uma conclusão, até seria fácil, mas os dois momentos mais importantes da revelação do Cristo, quando ele era o Messias, ele revelou para quem lá em Samaria? Para uma mulher. Quando ele se materializou após a crucificação, para quem que ele apareceu? Para uma mulher. Então hoje, se nós formos falar em transição planetária, sair do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, nós precisamos desenvolver virtudes. E essas virtudes é paciência, tolerância, ternura, compreensão. Quem tem mais isso hoje? A mulher. Então vocês com certeza são exemplos para nós homens, que precisamos seguir, compreendê-las, entendê-las e só tirar o melhor de vocês. Não fazer o que nós viemos fazendo historicamente, maltratá-las. A gente precisa amá-las. Então eu vou fazer uma música que ela se chama Raízes, que ela é muito importante para mim. Então que a gente possa pensar nas nossas mulheres da nossa família nesse final, nas nossas adoções que a gente fez pelo meio do caminho. E se alguém estiver aí com sua mãe, com sua esposa, com sua filha, que a gente possa nos dar as mãos, que a gente possa amar mais. Esse é o convite da espiritualidade e esse é o convite de Cristo. Seja como uma raiz, firme o ideal, siga o seu destino, ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Vai, faça uma canção, abra o coração, que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor. Seja irmão do seu irmão, e o Cristo é o nosso pão. Ser fundo ao mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver artista que criou e amar com ele amor. Amor.
Obrigado, gente. Boa noite.